Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do café que está em alta. Você vai ver que a multinacional americana FMC, ela vai diminuir de tamanho, ou melhor, vai se reestruturar. Você vai acompanhar uma reportagem sobre engorda de bovinos que começa com bezerro e, se ele for caro, você poderá ter prejuízos. Vamos comentar também da decisão do governo da Rússia em relação à importação de carnes do Brasil. E eu vou conversar com Leandro Valerim. Ele é agrônomo gerente de inseticidas da UPL Brasil e nós vamos falar sobre a maior presença de percevejo que pode gerar prejuízos de até 12 bilhões de reais à soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de café que está em alta. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, revela que os preços do café estão em ascensão ao longo de dezembro, atingindo patamares expressivos no mercado brasileiro. De acordo com os levantamentos do CEPEA, a saca de 60 quilos de café arábica está sendo negociada próximo a R$ 1.000 a saca, alcançando o maior patamar nominal desde junho deste ano. No caso do café robusta, mais inferior, os valores se aproximam dos R$ 775 por saca de 60 quilos, representando os níveis mais elevados em termos nominais desde maio do ano passado. Os pesquisadores do CEPEA apontam diversos fatores como impulsionadores dessa tendência de alta nos preços do café. Uma contribuição significativa vem da quebra na produção de café robusta lá no Vietnã, um importante player no mercado, que tem deslocado a demanda internacional para o Brasil. E esse cenário de escassez impulsionou a valorização do café brasileiro, beneficiando os produtores. Além disso, a preocupação com os impactos climáticos nas lavouras da safra 24-25 adiciona pressão aos preços. O fenômeno El Niño é apontado como uma variável crítica, gerando especulações sobre uma possível redução na colheita brasileira, tanto de arábica quanto de robusta. As condições climáticas adversas têm mantido os cafeicultores em alerta, contribuindo para a elevação dos preços no mercado. E agora você vai ver que a multinacional americana FMC ela vai diminuir de tamanho, ou melhor, ela vai se reestruturar. A empresa norte-americana de agroquímicos FMC está iniciando um plano de reestruturação mundial em resposta a uma desaceleração no mercado de proteção de lavouras. Pelo menos foi o que anunciou a companhia. Essa desaceleração resultou em forte redução dos estoques por parceiros pelo canal de distribuição por produtores. Como parte do plano, a FMC disse que lançou um programa de demissão voluntária em certas jurisdições e que vai reduzir o número de funcionários aqui no Brasil. A FMC também espera que o programa gere uma economia anual de 150 milhões de dólares ou mais até o fim de 2025, uma vez que esteja totalmente implementado. A FMC também disse que ainda não definiu todas as ações que poderão ser necessárias para que se obtenha todos os benefícios esperados do programa. Custos com rescisões e outros custos deverão ficar entre 20 e 40 milhões de dólares, disse a companhia. As vendas em todas as regiões diminuíram muito na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, com a redução dos estoques. É um problema sério. E agora você vai ver, em nossa retrospectiva, uma entrevista que eu fiz durante um evento que aconteceu aqui em Goiânia sobre pecuária de corte. E na oportunidade eu conversei com Rogério Coan.
Ele é zootecnista e consultor de pecuária. E nós falamos sobre engorda de bovinos, que começa lá com o bezerro. Confira. Eu vou conversar agora com Rogério Coan. O Rogério é o idealizador desse evento, que já vem há vários anos sendo realizado em nível nacional. O Rogério, além de organizador e dono da Coan, vamos dizer assim, o Rogério também ele é consultor na área da pecuária de corte. E esse evento veio exatamente mostrar o que está acontecendo hoje e qual é o futuro da nossa pecuária. Tanto é que, provavelmente aqui dentro hoje, deve ter mais de 1.300 pessoas. Muita gente participando desse evento. Rogério, a pecuária está mudando de rumo? Toninho, eu diria que ela está mudando de rumo e a passos largos. E é necessário que ela mude de rumo e a passos largos. Por que isso? A gente vem de uma pecuária que vem numa crescente de aplicação de tecnologia. E basta a gente analisar da década de 70 até os dias atuais a evolução que nós tivemos em aumento de produtividade. Só que eu acredito que nós estamos num momento muito importante, embora para muitos pecuaristas negativista, mas para outros pecuaristas muito otimista. Por quê? Porque a gente tem que virar essa página da pecuária do ciclo de alta, que nós compramos um bezerro caro, vendemos em muitas situações barato, e eu me incluo, porque eu sou recreador e terminador também. Mas agora nós entramos num novo ciclo de pecuária, onde nós temos uma posição de reposição muito atrativa do ponto de vista econômico. Haja vista que nós estamos comprando animais, tanto machos como fêmeas, sem ágio em muitas regiões do Brasil. E quando esse ágio existe, ele é muito pequeno, perto daquele histórico que a gente estava acostumado nos últimos 10 anos, de 30%, 35% até 45% de ágio. Então eu acredito que nós estamos evoluindo bastante, mas ainda falta um passo muito importante para o pecuarista, Toninho, que é determinar custo de produção e também realizar o planejamento da atividade pecuária. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 mil pecuaristas que já participaram desse evento que nós estamos hoje. Somente 0,91% deles sabem custo de produção. Ou seja, como que você tem uma empresa pecuária que produz arrobas, seja de bezerro, de novilha, de vaca, de boi gordo, e você não sabe que custo produz. Você tem a determinante de preço, mas você não sabe a tua margem, você não tem as métricas para te dar suporte para tomar decisão. Então muitos pecuaristas ainda estão patinando na atividade pecuária, muitos deles saindo da atividade porque às vezes não tem processo sucessório ou porque não tem produtividade para sustentar o projeto pecuário, seja de cria, recria, engorda, no sentido que ele possa evoluir. Então nós temos que evoluir de uma forma totalmente diferente do que foi o nosso passado, do meu avô, do meu pai, de uma atividade mais conservadora. Nós estamos na era da tecnologia, na era da produtividade. E se o pecuarista não produzir mais do que 20 arrobas por hectare ano, ele tende ou a sair da atividade ou a delapidar patrimônio com a evolução dos anos. Eu quero até aproveitar o gancho do Rogério e falar sobre plano de voo. Recentemente nós tivemos um acidente aéreo com um time da Chapecoense. A falta de um plano de voo fez acabar o combustível chegando no aeroporto. Caiu e morreu quase todo mundo. É a mesma coisa que está acontecendo com a pecuária hoje. O que falta para nós é um plano de voo. E a maioria dos pecuaristas não tem esse plano de voo. Sabe que vai sair, mas não sabe se vai chegar. E o que está acontecendo hoje? Pegou todo mundo de surpresa. Aquele que estava mais ou menos preparado, que sabe aonde está e para onde quer ir, esse está razoavelmente bem e vai segurar as pontas. A maioria quebrou, e se não quebrou, vai quebrar ainda, né? Não tenha dúvida, você fez uma analogia com o plano de voo. E a gente tem visto exatamente muitos pecuaristas, eu não diria se aventurar, porque eles já estão na atividade há muitos anos, mas sem uma diretriz de negócio. Onde eu estou, onde eu quero chegar, eu tenho combustível, ou seja, capital para investir, qual tecnologia eu vou investir, está no momento de investir em pastagem, haja visto o preço dos fertilizantes, ou nós temos que investir mais em nutrição, ou eu tenho que investir nos dois. O confinamento entra como uma estratégia ou como um negócio. O pecuarista ele tem que analisar o sistema de produção para definir a estratégia, definir o planejamento. Só assim ele vai conseguir ter produtividade e sustentabilidade técnica e econômica. Caso contrário, sem saída. Sem saída, ainda mais num processo de, vamos dizer, delapidação dos patrimônios que nós estamos enxergando na pecuária já há muito tempo.
Eu costumo dizer, de uma metáfora, que o pecuarista ele dorme numa cama de ouro, Toninho. E essa cama ela é maciça de ouro. Só que ele passa frio à noite. Então de nada adianta ele estar em cima de um patrimônio que é terra, pastagens, uma estrutura, às vezes muito gado ou pouco gado, mas ele não saber para onde ele está indo. E não conseguir fechar os números no final do ano para saber se a atividade foi competitiva ou não, se ela foi lucrativa ou ela deu prejuízo. Muitos pecuaristas misturam, inclusive, fluxo de caixa pessoal com o da fazenda. Lembrando que a fazenda é uma empresa, ele tem que ter um gerenciamento, ele tem que ter planejamento, orçamento, previsão, provisão dos recursos para fazer o projeto acontecer. E, logicamente, se calçar nas métricas para tomar decisão. É só assim ele vai conseguir enxergar se o processo está sendo eficiente, seja na cria, recria engorda, ciclo completo e assim por diante. Você pode até achar que não, mas a pecuária, mesmo na situação que nós estamos vivendo hoje, ela é lucrativa, sim. Tem muita gente ganhando dinheiro agora, nessa época. Muita gente, tanto é que a gente estava conversando há pouco tempo, um pouco antes de começar o evento, com alguns pecuaristas que vieram de Rondônia e que a gente já está acompanhando esses projetos há bastante tempo, e a gente direcionou praticamente um ano a necessidade de tirar o pé esse ano do confinamento e inverter o processo produtivo de investir menos no confinamento e comprar recria, animais de recria. E nós estamos comprando animais lá sem deságio, é praticamente assim, 0,2%, 0,5% de ágio, num cenário que no passado era 27%, 30%. Então o que é o mote do negócio da Recria Engorda, que é o fomento do nosso evento? É o momento de criar estoque de arrobas magras. O pecuarista que virou a página, que ele está enxergando que o ciclo pecuário está na baixa, mas ele no futuro vai ser alta, esse pecuarista vai ganhar muito dinheiro no estoque de arroba que ele vai carregar para frente. Esse é o grande mote desse evento. Aproveitar as tecnologias para criar um estoque de arroba magra que você está comprando hoje com deságio ou baixo ágio. Em alguns casos, até deságio, como é o caso de bezerras. Hoje, em muitas regiões do Brasil, a gente compra uma bezerra R$ 5,20, R$ 5,50 o quilo. Então, olha só, que oportunidade. Se você está pensando só no preço da arroba, você está muito longe do mercado. A realidade é outra. Tem gente hoje ganhando mais dinheiro com uma arroba no preço que está hoje do que no passado a 200, 250, 300 reais a arroba, né, Rogério? Não tenha dúvida, se a gente fizer a conta da Recria Engorda, por exemplo, onde o animal de reposição representa 45% até 60% do custo de produção, dependendo da tecnologia que está no projeto, e você hoje está comprando um animal, vamos dizer que seja um ágio pequeno, isso implica em dizer que você já está na frente de um projeto, e mesmo com uma remuneração pouco competitiva, mas com uma tendência de melhoria para o final do ano, esse pecuarista com certeza vai ganhar muito dinheiro. Porque nada mais é do que uma margem. E o bezerro, quando você paga caro, ele te rouba essa margem. Obrigado. E eu que agradeço. Um grande abraço, pessoal. E depois do intervalo, nós vamos comentar da decisão do governo da Rússia em relação à importação de carnes do Brasil. E eu vou conversar com Leandro Valerim, agrônomo, gerente de inseticidas da UPL Brasil, e nós vamos falar de uma maior presença de percevejo que pode gerar prejuízos de até 12 bilhões de reais à soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Quando a Ana reforça os cuidados na granja e diz: tá seguro. A dona Zefa fala tranquila: tá na mesa. E a economia do país
tá firme e forte. Porque a gripe aviária tá controlada. Produtor rural, reforce as medidas de biosseguridade para proteger suas aves, combater a gripe aviária e evitar prejuízos. Em caso de suspeita da doença em animais, procure o Serviço Veterinário Federal. Produção inspecionada. Tá na mesa, tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Viajar com descontão e ainda curtir a qualidade da melhor empresa de ônibus do Brasil é só na Guanabara. Compre sua passagem para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, Curitiba, Fortaleza e mais de 2.000 destinos. Pega o Guanabara e vem! O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Na promoção Virada da Sorte 99,5, você pode começar 2024 com o bolso cheio. Participe e concorra a um cartão de débito no valor de R$4.000. Inscreva-se e envie as 3 senhas da sorte que você ouviu em um mesmo dia pelo site radio995fm.com.br. Promoção Virada da Sorte 99,5 FM. A rádio que sorteia os melhores prêmios todo dia. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Neste sábado, 5:30 da tarde, programa Raul Gil. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da decisão do governo da Rússia em relação à importação de carnes do Brasil. O governo brasileiro anunciou agora a decisão do governo russo em renovar as cotas de importação para a carne bovina e também de aves, através do decreto da Federação Russa, que foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico daquele país. Para a carne bovina, as cotas de importação elas serão de 570 mil toneladas, com tarifa reduzida de 50% para 15%, e para a carne de aves, serão 364 mil toneladas com tarifa zero. No ano de 2022, as exportações de ambos os produtos para os países representaram 15,4% da pauta brasileira, somando 278 milhões de dólares. Em 2023, as exportações continuaram a crescer, alcançando aí no fluxo comercial entre os meses de janeiro a outubro 250 milhões de dólares, 22% do total das vendas externas do Brasil para a Rússia. E agora eu vou conversar com Leandro Valerim. O Leandro ele é agrônomo, gerente de inseticidas da UPL Brasil, e nós vamos falar da maior presença de percevejo marrom, que pode gerar prejuízos aí de até 12 bilhões de reais à soja brasileira. Leandro Valerim, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e obrigado pelo convite. É um prazer, Leandro, tê-lo aqui para falar sobre um tema interessante. Leandro, você trabalha na UPL Brasil, assim, rapidinho, o que a UPL ela faz, onde ela está, ela pertence a que grupo, enfim, dá uma visão geral. Perfeito. A UPL é uma fornecedora global de soluções agrícolas, com sede, né, a sua matriz fica na Índia, mas ela já atua no Brasil desde o ano de 2012, então a gente está mais ou menos há 11 anos aqui operando no Brasil. A nossa sede aqui no Brasil, oficial, fica no escritório de Campinas, mas atuamos em todo o território nacional. Bom, e vocês têm um portfólio de produtos muito grande, né? Temos um portfólio bastante robusto, né? Tanto de inseticidas, mas também de herbicidas, fungicidas e produtos biológicos dentro da nossa plataforma
biológicos e de bioestimulantes dentro da nossa plataforma de NPP, que significa Natural Plant Protection. Então, hoje a UPL, além de soluções químicas ou tradicionais, nós também somos uma empresa fornecedora de soluções de produtos biológicos, né? Bom, Leandro, esse ano está sendo um ano atípico para a agricultura brasileira, uma situação muito delicada, que até agora ninguém ainda teve a bola de cristal para falar nós vamos ter tanto de prejuízo, mas que a gente sabe que vai ter prejuízo, sabe? E não vai ser coisa pequena, não. E por incrível que pareça, em cima dessa problemática climática, nós temos as pragas. E a soja, que é o carro-chefe, traz com ela aí o percevejo, uma praga que está dando muita confusão para o agricultor, né? Exatamente. É um ano delicado, mas é um ano que nós estamos mais uma vez ao lado do agricultor brasileiro. A UPL, ela se tornou líder no segmento de inseticidas no Brasil, e nós acreditamos porque o produtor brasileiro vê na UPL produtos para qualquer momento, né? Para qualquer situação de mercado, porque são produtos que apresentam um excelente custo-benefício. Então, é um ano em que a gente está passando por uma seca, né, no cerrado muito forte devido aos efeitos climáticos do fenômeno El Niño. E o que acontece? A temperatura média está mais alta, o que favorece o encurtamento do ciclo das pragas, dentre elas o percevejo marrom. Então, a gente tem visto um maior número de gerações de percevejo marrom na fase vegetativa da cultura da soja, o que exige que o produtor tenha uma atenção mais cedo na cultura. Então, normalmente a primeira aplicação de percevejo ela está se aproximando, né, na fase que a gente chama do V8 para o R1, que está aí. Então, a gente, apesar de passar por um período de quebra de produtividade, a gente precisa, né, extrair o máximo do potencial produtivo da nossa soja que ali está. Então, a gente recomenda que o produtor ele invista na sua cultura, não deixe de investir, apesar de ser um ano complicado, porque o percevejo ele pode atacar ali as vagens e num ano como esse de maiores populações, trazer uma redução drástica de produtividade. Então, a gente tem que produzir e extrair da nossa planta o maior teto produtivo possível, né? E o percevejo, por incrível que pareça, ele vai direto na vagem, né? Exatamente. Ele ingere ali, tem o rostro, né, que é o aparelho bucal dele, ele se alimenta ali da vagem, né, do grão, e também abre porta de entrada para alguns patógenos que podem atacar essa semente. Então, ele reduz o peso do grão, né? Tem até um teste famoso que chama o teste do tetrazóleo, que a gente avalia depois a incidência, a severidade do ataque do percevejo nos grãos da soja. Então, ele pode reduzir de 30% a 40% do peso, né, dos grãos e, consequentemente, da produtividade da soja. Então, é a principal praga da soja há muitos anos, mas era uma praga, como a gente vem de 3 anos de laninha, que são anos mais chuvosos no cerrado, a gente tinha aí de 2 a 3 aplicações em média para percevejo. Nesse ano de El Niño, a gente estima que a gente vai ter de 4 a 5 aplicações. Então, é importante que o nosso amigo produtor ele escolha ferramentas, soluções altamente eficientes e de bom custo-benefício para tentar fechar a conta da melhor forma possível no final da safra. E nós já temos um problema devido a custo de produção que não está assim muito legal, né? Aí nós caímos ainda a produtividade da soja. Não sabemos se vai colher ou não. E aí, aliado ao percevejo, além do percevejo, nós temos também os nematóides, outro problema seríssimo, né? Que também causa aí um prejuízo fantástico, né? Não para o produtor, mas como um todo, para o Brasil todo, né? Exatamente. O nematóide ele é um verme, né, de solo negligenciado. Como ele não é visível a olho nu, como o percevejo, ele está, né, no solo, passa desapercebido por nós.
Mas é importante que o produtor, nas suas amostragens, né, ele amostre, envie para laboratórios credenciados para saber se há ou não a presença, porque a gente costuma dizer que quem não tem nematóide na sua área, às vezes quem não monitora, né, quem não faz avaliação. E aí são outras soluções, né? Hoje a UPL também possui soluções biológicas, no caso, para controle de nematóides no tratamento de semente ou na aplicação de suco de plantio, que são os 2 métodos mais usados, né, atualmente. Mas sim, percevejo, nematóides, outra praga que esse ano a gente tem visto aumentos populacionais que há muito tempo não aparecia, era a mosca branca, né, a Bemisia tabaci, biótipo B. Ela tem aparecido bastante nesse ano, uma praga que estava um pouco esquecida e volta a aparecer devido ao ano mais seco e mais quente também. Pois é, se juntar aí nós temos o trio percevejo, a mosca e o nematóide. É um trio realmente parada dura para o produtor. Trio de peso. É um trio fantástico esse aí, que se montar mesmo na lavoura, o prejuízo é muito grande. E hoje a UPL tem, dentro do seu portfólio, ela atende por exemplo, esses 3 problemas? O percevejo, o nematóide e a mosca? Felizmente, sim. A UPL é uma empresa de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, que olha essas dores dos nossos clientes e tenta trazer soluções que resolvam o problema de fato, né, do nosso produtor a um custo-benefício muito competitivo no mercado. Por exemplo, hoje para percevejo marrom, nós temos um grande lançamento nesse ano, que é o inseticida Feroce, que possui 2 modos de ação no mesmo produto, uma mistura, uma composição inédita no mercado brasileiro, com um efeito de choque muito rápido, ou seja, após aplicado sobre os percevejos, em poucas horas e às vezes até em minutos você já tem a mortalidade ali de praticamente 100% da população. E tem outros benefícios, como uma supressão em outros alvos, como trips, lagartas, né? Para a mosca branca, a nossa recomendação é o inseticida Esperto, né? Uma das marcas hoje que mais cresce em adoção e representatividade para o sojicultor brasileiro. Por que ele cresce tanto, o inseticida Esperto? Porque ele é altamente eficiente para a mosca branca e altamente eficiente para o percevejo marrom. Então ele controla 2 desses 3 principais alvos que a gente está conversando, e sendo muito conveniente para o produtor, né? No final do dia, você com uma única solução você atinge 2 alvos principais. E para o nematóide, desculpa, pode falar. Não, pode continuar. E para o nematóide a gente também tem um lançamento esse ano, que é o nematicida microbiológico Nimaxa, que é uma mistura de 3 cepas de bacilos. Um produto também altamente compatível com outros produtos químicos, recomendado tanto em tratamento de semente como em suco de plantio. Bom, resumindo isso aí, a UPL então tem a solução para o produtor e seria interessante que infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado porque esse ano está um ano realmente que ninguém esperava. Bom, exatamente. Eu conversei com Leandro Valerim, agrônomo gerente de inseticidas da UPL Brasil, e nós demos aí uma viajada na soja, com o percevejo, a mosca branca e o nematóide. Leandro Valerim, muito obrigado pela sua presença. Eu gostei demais dessa conversa e eu quero trazê-lo aqui para a gente ter novas conversas aí sobre agricultura. Por favor. Muito obrigado, um grande abraço. Sempre à disposição. E um grande abraço aí aos amigos da TV Serra Dourada. Falou, meu irmão. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: aquele que controla o passado, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. Um excelente 2024 para todos que têm nos acompanhado e para os meus colegas de trabalho aqui na nossa emissora. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Tchau. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.